esse é um resumo da lição 6, o Filho como Verbo de Deus. Eu espero que te ajude nos seus estudos. A Bíblia revela que antes de tudo existir, ele já era o Verbo de Deus. Vamos estudar a lição. Texto áureo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Verdade prática. Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, a verdade e a glória do Pai. Esta é a lição 6. Os tópicos da lição foram divididos em 3. O Verbo como Deus eterno, o Verbo como Criador e o Verbo como revelação do Pai. Você vai aprender sobre cada um dos tópicos. No primeiro tópico, ele está separado em 4 subtópicos. O primeiro é o Verbo pré-existente, ou seja, Jesus ele existia antes da criação. Ele não começou em Belém. É eterno como o Pai. O Verbo estava com Deus, indicando relacionamento pessoal dentro da divindade. No subtópico 2, o Verbo como pessoa distinta vai trazer a expressão com Deus que revela a distinção de pessoas, não separação de essência. O Pai e o Filho são distintos, mas compartilham a mesma natureza divina. Isso afirma a doutrina da Trindade. No subtópico 3, o Verbo da mesma essência divina, o Verbo era Deus, confirma a plena divindade de Cristo. Ele possui eternidade, autossuficiência e vida em si mesmo. A vida que há no Pai, também há no Filho. O Filho é consubstancial do Pai. No subtópico 4, a vida como luz dos homens, vai dizer que o Verbo é a fonte da vida. Essa vida se manifesta como luz, revelando Deus e vencendo as trevas do pecado. As trevas não podem resistir à luz de Cristo. Agora vamos para o tópico 2, o Verbo como Criador. No tópico 2, ele vai trazer 2 subtópicos. O primeiro é agente da criação. Todas as coisas foram feitas por meio do Verbo. Nada existe sem a ação criadora de Cristo. Ele não é criatura, mas criador. Já no tópico 2, fonte absoluta da vida. Ou seja, a vida procede exclusivamente do Verbo. Toda forma de vida tem origem nele. Cristo é a vida eterna oferecida aos homens. Nenhuma força pode prevalecer contra o Verbo. E no último tópico, que é o tópico o Verbo como revelação do Pai, vai trazer 3 subtópicos. O primeiro, o Verbo encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vai estar lá em João, capítulo 1, versículo 14. Deus se tornou visível em Jesus Cristo. A encarnação revela a união perfeita das naturezas divina e humana. No subtópico 2, cheio de graça e verdade, vai falar que em Cristo se manifesta a plenitude da graça salvadora e da verdade eterna. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. A graça de Deus se torna acessível a todos por meio de Jesus Cristo. Já no subtópico 3, o revelador do Deus invisível, vai falar que Deus nunca foi visto em sua essência. O Filho unigênito revelou plenamente o Pai. E aí ele vai trazer uma afirmação em João 14:9, que diz: quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, conhecer Cristo é conhecer o próprio Deus. Conclusão da lição. Jesus Cristo é o Deus unigênito, a perfeita revelação do Pai. A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina, mas um chamado à fé, à adoração e à proclamação. A Igreja
deve anunciar que Cristo é a imagem visível do Deus invisível e a única fonte de vida eterna. Fiquem todos com Deus e até a próxima lição.